Vamos passar então para o momento da palavra. Abram então as suas Bíblias no tema da nossa campanha, do nosso congresso, o 5º Congresso de Homens, que se encontra em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 19, em nome de Jesus. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo 19. Glória a Deus. Primeira Pedro, capítulo 1, versículo de número 19. A igreja que encontrou, diga amém. E diz assim a palavra do Senhor: mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de cordeiro sem mácula ou defeito algum. Vamos ler o versículo de número 20, irmãos. Conhecido de fato antes da criação do mundo, porém revelado nesses últimos tempos em vosso favor. Até que a igreja, em nome de Jesus, eu quero que os irmãos desocupem as suas mãos e estendam as suas mãos para cá. E vamos orar junto para que o Senhor venha me usar de uma maneira sobrenatural. É a 4ª vez que eu ministro essa palavra, irmãos. Essa palavra refere-se a doutrinas bíblicas, que começa pela justificação. Mas todas as vezes o Senhor nos usa de uma maneira diferente, porque a palavra de Deus é atemporal e ela fala conosco todos os dias, irmãos. Senhor Deus e Pai, a tua igreja, Senhor, está de mãos estendidas, Pai. Senhor Deus, eu peço, Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor venha me tomar, Senhor, de sobremaneira, Pai. Eu quero sentir, Senhor, a tua presença, Pai, de uma maneira que eu nunca tenha sentido antes, Pai. Mas eu quero, Senhor, que a tua igreja também sinta, Senhor. Eu quero, Pai, que o Senhor venha agora me tornar um porta-voz do Senhor, que o Senhor venha tomar a minha boca, Senhor. Me torne, Senhor Deus, o porta-voz da tua santidade nessa noite. Fale com a tua igreja, Senhor Deus. Traga, Senhor, um alimento excelente para cada um aqui, Senhor. Confronte o nosso entendimento, Pai. Encha, Senhor, o nosso coração, Pai, de conhecimento, de sabedoria que venha diretamente do teu trono, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Pai, para que o Senhor despache um anjo de batalha e coloque aqui junto comigo, assentado, Senhor, nesse altar, para, Senhor Deus, repelir todo o levante do inimigo, Senhor, todo impedimento que tente, Senhor Deus, fazer a tua mensagem recuar, Pai. E a tua mensagem, Senhor, é de acordo com a tua vontade, boa, perfeita e agradável, Senhor, em nome de Jesus. Tome assento, igreja, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, como eu costumo dizer para os irmãos, se eu fosse um homem carnal, eu ia dizer que não esperasse nada de mim. Mas como eu sou homem espiritual, eu sei que Deus nunca me deixou na mão. Enquanto nós fomos fiéis a Deus, isso vai gerar também a fidelidade de Deus para conosco. Então vocês esperem um alimento excelente, sim. Um pasto que vem diretamente do trono do Senhor para o seu coração, para o seu entendimento, irmãos. Eu não vim aqui para ferir ninguém com a palavra de Deus, muito pelo contrário. Eu vim aqui para, junto com os irmãos, ser alimentados pelo Pai, em nome de Jesus. Irmãos, eu quero começar falando de 2 caminhos ou 2 pontes, irmãos. Os irmãos que já ouviram essa mensagem vão dizer: pastor, está se repetindo. É uma mensagem que muitas vezes a pessoa vai dizer que é repetida, mas eu tenho certeza que de uma maneira diferente Deus vai falar com cada um aqui. Eu sempre digo, irmãos, que quando eu estou estudando a palavra do Senhor, eu começo a criar um cenário espiritual. E diante dos meus olhos espirituais eu vejo 2 pontes. Uma ponte construída pela mão do ser humano. E nessa ponte os pilares que a sustentam são coisas da carne. São pilares almáticos gerados pelo nosso coração, pela nossa alma. Eu quero colocar aqui nomenclaturar alguns pilares, tipo porfia, chocarrice, bebedices, glutonarias, lascívia, entre outras coisas. E eu vejo um ser humano caminhando por essa ponte, irmãos. E essa ponte é muito atrativa, é uma ponte larga, é um caminho largo, é um caminho bom de se caminhar. Não tem tropeço, irmãos. E tem um monte de coisas que nos distraem, mas nos atraem para o final desta ponte. E quando o ser humano está caminhando por essa ponte, irmãos, o ser humano está vendo lá no outro lado um lugar. Ele pensa: eu construí um caminho e eu vou me aproximar de Deus. Eu construí um acesso a Deus. Eu não preciso de ninguém, porque eu me basto.
Eu não preciso desta palavra porque eu me basto. Eu não preciso ouvir o pregador porque eu sei qual é o caminho que eu tenho que trilhar. Eu tenho que ser uma pessoa boa, trabalhadora. Eu não preciso ficar falando mal dos meus vizinhos ou dos meus amigos. Eu não ando em contenda com ninguém. Eu levanto todo dia de manhã, vou para o meu trabalho, eu retorno no final do dia e eu não devo nada para ninguém, porque eu me basto. Pois eu quero dizer para vocês que esse é o acesso que o homem constrói. Eu quero dizer para vocês que esse acesso não tem justificação divina, é a justificação da alma do ser humano. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que a palavra de Deus, ela vem nos confrontando a cada dia, porque se o evangelho do Senhor não nos confronta, não é evangelho da cruz. Se o evangelho do Senhor não nos transforma, não nos regenera, não é evangelho salvítico, não é o evangelho do Senhor Jesus. Pois bem, eu vejo ainda esse homem caminhando pela ponta, e esse homem representa muitos da humanidade, irmãos. E ele está chegando do outro lado já, totalmente distraído, preso em suas próprias convicções. E quando ele chega do outro lado, ele se cerca, ele constrói uma muralha. Ele não precisa, lembre que ele não precisa de ninguém pregando para ele. Ele não precisa ouvir a mensagem desse livro. Então ele começa a construir um reduto, a construir uma muralha, muralhas espirituais. Ele levanta um lado, ele levanta o outro lado. Quando ele vê, ele está totalmente cercado. E isso é uma blindagem, irmãos. Ele caiu em uma cilada, e ele se cerca do seu conhecimento, da sua sabedoria, porque ele se basta. Lembre que ele se basta. Ele criou uma blindagem sem perceber, caiu numa cilada. E agora, para a palavra alcançar ele, irmãos, vai ser difícil, por conta da sua própria convicção. Ele se basta. Ele não precisa de ninguém para pregar a ele. Como que vai gerar fé no ouvido do ímpio se não houver alguém para pregar a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Mas como ouvir se eu me cerquei? Como que eu vou ouvir a palavra de Deus se a minha convicção me diz que eu agora estou diante de Deus? Todas as vezes que o ser humano tenta encontrar Deus, todas as vezes que o ser humano tenta alcançar a Deus, ele falha. Ele falha. Ele falha até determinado ponto, que chega o momento em que Deus diz: agora basta. Todas as vezes que os meus filhos tentaram se aproximar de mim, eles falharam. Todas as vezes que a minha criação tentou chegar a mim, ela falhou. Então o Senhor Deus, ele desce na terra, na pessoa do seu filho. E o filho vem construir uma ponte de acesso. E como eu falei outro dia, essa ponte de acesso agora é perfeita. Ela pode ser estreita, pode ter uns tropeços no meio do caminho, mas olha o nome dessa ponte: Evangelho. Essa ponte se chama Evangelho. E os pilares começam com justificação, reconciliação, expiação. Pilares doutrinários bíblicos. São fundamentos bíblicos que o Senhor manda pregar nesta noite. Fundamentos e pilares sólidos, doutrinários, que ensinam o servo do Senhor a ser um servo aprovado, a caminhar em retidão, e ter força, ter ânimo, ter coragem. E nós começamos a caminhar agora, porque agora o acesso é excelente. Agora o caminho pode ser meio tortuoso, a gente pode chegar lá do outro lado todo esfolado, todo quebrado, injuriado, lastimado, maldito, mal falado. Mas quando nós chegarmos do outro lado, nós vamos nos deparar com a nova Jerusalém. Olha as ruas excelentes que nós vamos caminhar, ruas cobertas de ouros, muros cavejados de pedras preciosas. Nós alcançamos a salvação. E o que a palavra está dizendo sobre salvação? Não foi por força humana, não foi por valores humanos, não foi por prata, não foi por ouro, não foi por toda a riqueza da terra que foi juntada, foi pelo precioso sangue de Jesus. Ele nos comprou com o seu precioso sangue, o próprio Deus encarnado. E ele não desce como Deus. Ele vai dizer: eu estou abdicando
de ser Deus. Eu não quero usurpar de ser Deus. Eu quero descer como homem. E eu quero mostrar para cada um deles que é possível vencer o mal. É possível resistir ao perverso. É possível sim, porque eles são bem alimentados. Porque o alimento é excelente. Porque o pasto é excelente. E aqueles que se alimentam desse pasto não vão perecer no meio do caminho. Porque não vai ter distração, vai ter foco. Não vai ter persuasão, vai ter foco e vai ter meta. E qual é a meta do cristão? É a salvação. Mas o cristão não quer ser salvo sozinho. O cristão tem uma missão. E outro dia eu disse para os irmãos, a gente fica procurando todos os sinais para que se cumpram as profecias bíblicas, mas a igreja está desapercebida da própria missão, que é ir por toda a terra e pregar o evangelho. A igreja precisa anunciar a salvação, que vem pelo derramar do sangue do Cordeiro. A igreja não tem a capacidade de pegar alguém e salvar. Nós já fomos salvos, já fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Não é a maior oferta que vai entrar aqui que vai me salvar. A palavra de Deus está dizendo, não foi com ouro, não foi com prata, mas foi pelo sangue do Cordeiro. Foi o último sacrifício, o sacrifício pascal. Foi o sacrifício vicário, o sacrifício substitutivo, o sacrifício salvítico, como vocês quiserem entender. Foi uma compra, foi um resgate. Outro dia eu falava para os irmãos, é como se Jesus Cristo entrasse numa feira, onde se vendesse os seres humanos. Eles estavam lá todos sujos, mergulhados no pecado, despidos, totalmente embriagados, ludibriados pelo mundo, escravizados, acorrentados em correntes espirituais, presos em cadeias espirituais. E ele fosse nessa feira e ele dizia, quanto que tu quer por essa alma? E o diabo ia dizer, não tem preço na terra que pague. E ele disse, então eu não quero uma alma, eu quero todas. Mas não tem preço na terra que pague. Jesus Cristo vai dizer, eu vim na terra e vim como homem, mas o meu sangue é imaculado, o meu corpo é imaculado. E eu sei que eu posso comprar, e eu posso libertar todos eles da escravidão do pecado. Eu posso tirar dos ombros dele o peso, o jugo da escravidão. E vai chegar um momento em que o Espírito de Deus leva o Senhor Jesus para o deserto. Ele vai para uma jornada de 40 dias e 40 noites. E o inimigo vai pegar a palavra e vai lá e vai tentar ele. Vai tentar ele com a própria palavra do Pai. Se tu é mesmo filho de Deus, diga para essas pedras se tornarem pão. Sacia a tua fome. E Jesus vai dizer também na palavra, nem só de pão viverá o homem. O inimigo pega ele e leva no pináculo, no mais alta torre. Ele diz, se tu te prostrares diante de mim, eu coloco todas as nações da terra diante dos teus pés. É só tu te jogar lá embaixo, e os anjos vão te aparar. E ele mandou que o inimigo se apartasse dele. Quantas vezes nós somos tentados pelo inimigo? Se tu é mesmo filho de Deus, ora que Deus vai te dar resposta. Ora e faz isso e faz aquilo. É tentação do inimigo. O inimigo está te dizendo para te orar, mas para tu cair numa cilada. A partir do momento em que tu der ouvidos para o inimigo, a tua língua vai ser emprestada para ele. Tu vai ajoelhar e vai orar, mas a tua oração já não vai para o céu. A tua oração está presa nele, porque ele conseguiu te ludibriar. O Senhor Jesus está dizendo que no final dos tempos até os eleitos podem ser enganados. Até os eleitos podem ser enganados. É muita teologia e pouca unção. É muito conhecimento e pouca unção, pouco jejum e pouca oração. Ler a Bíblia é uma coisa, mas discerni-la tem que ser em espírito. O Senhor está dizendo, eu comprei a cada um de vocês. E muitos saem pregar a salvação mediante a oferta, mediante a dízimo. Muitos estão vendendo a salvação, e a salvação nos foi dada de graça. Haja visto que graça é algo que nós não merecemos,
é um favor imerecido. O sangue do Senhor foi derramado sobre nós, nós fomos lavados por Ele, e nós não merecíamos, não somos merecedores de nada. Paulo vai dizer: eu sou o mais desprezível dos homens. E muitos de nós queremos ser santos sobre o altar. Por mais que o filho tenha dito: seja santo, porque o meu pai é santo. Ele está dizendo: é possível, mas a busca é incessante. Eu não vou jejuar 3 dias sem comer e sem beber, e depois vou estar mandando videozinhos de sacanagem para o meu irmão. Eu joguei tudo fora. É um farisaísmo. Paulo, quando escreve a igreja da Galácia, ele escreve aos Gálatas porque lá tem uma grande divisão. A igreja estava sendo judaizada pelos judaizantes, que eram os convertidos a Cristo, mas que outrora eram judeus ortodoxos, colocando práticas da lei para salvar, práticas da lei acrescentando na justificação pela fé, pelo sangue do Cordeiro. Tem que cumprir a lei, tem que circuncidar, judaizando a igreja. E o entendimento de Paulo, o entendimento teológico de Paulo é: o judeu cada vez sendo mais judeu, o gentil convertido sendo cada vez mais gentil, e ambos sendo menos cristãos. Uma batalha dentro da igreja, querendo acrescentar algo no quesito salvação, acrescentando práticas de lei, acrescentando dízimo, acrescentando oferta, acrescentando obras para ser salvo. Nós já fomos salvos pelo sangue do Cordeiro. Eu não vou ser salvo porque eu venho cedo e limpo a igreja. Eu limpo a igreja porque eu já sou salvo. Eu não vou ser salvo porque eu coloco uma oferta no gasofilácio. Eu coloco a oferta porque eu já sou salvo, porque eu entendi a justificação pelo sangue. Eu entendi o resgate. E agora eu faço a obra de Deus porque eu entendi o resgate, porque eu aceitei o resgate, porque eu aceitei o sacrifício salvífico de Jesus. Eu aceitei que Ele foi diante do tribunal, em pleno julgamento, e Ele não foi advogar por mim, Ele foi assumir o meu lugar. A cruz era para mim e era para todos vocês, irmãos. A cruz era para toda a humanidade. E Ele vem lá e Ele diz: eu pago o preço, eu troco de lugar com eles, assumindo uma condição de pecador. Tomou sobre si todo o jugo da humanidade, todo o peso do pecado, bebeu do cálice da ira do Pai, por cada um de nós. E nós estamos aqui hoje anunciando esse reino. Lembre que tem um homem que construiu uma ponte, e muitos foram seguindo ele, e se cercaram em suas próprias convicções. Assim eram os fariseus. Ao passo que Jesus vai dizer: façam tudo o que eles ensinem, mas não façam nada do que eles fazem, porque eram mentiras, eram mentirosos. Eles estavam dizendo que a oferta era mais importante do que o altar que a santificava. Jesus vai dizer que a esperança é o altar que santifica a oferta, e não a oferta que santifica o altar. Quando nós estamos sobre o altar, nós não vamos santificar o altar, nós somos a oferta. Lembre-se, nós somos a oferta, é o altar que nos santifica. É nós que somos alimentados pelo pasto do céu, não é nós que vamos alimentar a eternidade. A igreja tem uma missão, irmãos, e é uma missão excelente, é resgatar almas para o reino. O preço já foi pago, é só nos anunciarmos: olha, Jesus te ama, o preço foi pago pela tua alma, o preço pelo teu pecado já foi pago. Tu só precisa abrir o coração, ouvir a mensagem e pisar na eternidade. Caminhe por essa ponte chamada Evangelho. Caminhe comigo, meu irmão, minha irmã, me dê a mão e vamos juntos caminhar para Nova Jerusalém. Se eu não cresce, eu não pregava. Eu creio que tão em breve a trombeta vai tocar. Vai ser dada uma voz de comando no céu, um alarido, um som, uma voz de arcanjo, um som de trombeta. E Ele vai descer até a nuvem. Anjos vão ser despachados da eternidade
eternidade. Vão vir e vão levantar das sepulturas todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. E depois nós, os que estivermos vivos, vamos ser tomados, arrebatados, conquistados, roubados, levados desse lugar para pisar na Nova Jerusalém. Fomos comprados pelo precioso sangue. Fomos comprados e não anunciamos que já somos libertos do jugo do pecado. Ficamos julgando e condenando muitos. O irmão vai para o inferno por isso, o irmão vai para o inferno por aquilo. Não, o irmão foi comprado pelo mesmo preço que eu. Eu não sou especial, eu não sou melhor do que o meu irmão, porque o preço foi o mesmo por cada um de nós. E aí eu entendo a justificação. Eu entendo que o sangue foi derramado. Eu entendo que agora eu não preciso ano após ano sacrificar um bode expiatório pelo pecado de um ano que eu cometi. Agora não tem mais derramamento de sangue, irmãos. Não precisa mais derramar sangue. Eu não preciso mais crucificar o meu irmão, porque o meu irmão mais velho foi crucificado por mim. Ele assumiu o meu lugar e o seu lugar na cruz. Quando o juiz disse, agora eu vou cumprir essa sentença, eu preciso cobrar. E a dívida está tão alta que eles não vão ter como pagar. E ele não foi só para nos defender. Ele não foi para dar um aval de sentença. Ele foi simplesmente para dizer, eu assumo o lugar. Eu assumo o lugar dele na cruz. Mas ele não tem salvação, mas agora ele tem, Pai. Agora ele tem, Pai, porque eu vim assumir o lugar. Eu vim assumir o lugar dele na cruz. E o pecado dele não pesa na minha balança, Pai. O pecado da humanidade não pesa. E eu bebo do cálice da ira do Pai. Eu pago o preço pela alma dele. Uma vez eu disse para o irmão aqui, eu pago o preço para te ver no altar. Tu faz parte da fundação desse ministério. Tu fez parte das orações no monte para me salvar. Tu me apresentou um reino, a salvação. E eu pago o preço, mas eu quero te ver no altar. O irmão, ele tem que fazer isso. Ele tem que tomar a mão do seu irmão e orar junto com ele. Eu não preciso concordar com as ações, com as atitudes do meu irmão, assim como ele também não precisa concordar comigo. Paulo vai dizer, suporte o teu irmão e ore por ele. Quando a igreja entender isso, ela vai dar as mãos e vai orar uns pelos outros. Eu suporto o meu irmão, então, embora eu não concorde com muitas atitudes dele, mas Paulo diz, ore por ele. Colégio apostólico não creu na ressurreição. Aí Jesus chega, estão lá todos assentados lá, numa mesmice só. Eles não creram que era Jesus Cristo, porque eles não aceitavam, não entendiam. Caminharam com ele e ele tabernaculava, porque era o perfeito tabernáculo do Senhor, andando no meio da humanidade. Ele chega lá e vê os seus 11 tudo sentado, comendo e bebendo, engordando e não fazendo nada. E ele disse, ide por toda parte e pregar o evangelho. Anuncie o reino que vos foi dado. Anuncie a salvação pelo derramamento do meu sangue. Avise todo o povo, língua e nação que o preço já foi pago. Eu os libertei do peso, do jugo do pecado. Eu os libertei da cadeia espiritual. Eu soltei os grilhões com meu sangue. Avise todo o povo, língua e nação. Anuncie a salvação mediante o arrependimento. Eu já tomei sobre os meus ombros o peso do pecado. E aí então a igreja vai começar a cumprir o ID. A igreja começa a caminhar. A igreja primitiva começa num projeto missionário, pastor, que nasce no coração de Deus. E a igreja vai longe e começa a anunciar o evangelho e começa a ser perseguida. A igreja começa a ser perseguida, torturada, açoitada, e Jesus vai dizer, persevera. Persevera, porque a igreja tem que se apresentar diante do meu Pai irrepreensível. A igreja tem que se apresentar diante do meu Pai imaculada. A igreja não pode ter mancha. Persevera, e ele ainda vai dizer, sabia que vocês vão ser levados das sinagogas e vão ser açoitados pelo meu nome? Sabia que vocês vão ser queimados por causa minha? Sabia que os filhos de vocês vão ser torturados para que vocês neguem meu nome? Mas persevere,
Lembre que nós estamos caminhando numa ponte chamada Evangelho, e nós vamos ser muitas vezes torturados, chicoteados, açoitados, vamos ser achincalhados até mesmo pelo nosso irmão, e nós vamos pegar na mão dele e vamos orar por ele, porque ele faz parte do corpo, porque ele é membro do corpo, porque ele compõe um corpo excelente, haja visto o corpo de Cristo, e a cabeça já está na eternidade assentado à destra da majestade do Pai, e o corpo está na terra para ganhar essas almas, tirar do cativeiro espiritual, apresentando o reino de salvação. E a igreja primitiva caminhava, e a igreja avançava, ia crescendo em corpo, ia crescendo em membros, ia crescendo em números, mas tinha um homem, tinha mais um homem. Lembra que ele chega diante de 11, mas falta um. E aí um dia no caminho para Damasco, em Atos 9, depois de ter pego as cartas nas sinagogas para perseguir o povo cristão, ainda faltava um. Faltava um que era ortodoxo, conhecia toda a Torá, e perseguia e matava os cristãos. Os cristãos só de ver ele tremiam. Mas Deus vai dizer: esse é um vaso escolhido para mim. Ele persegue meu povo, agora ele vai ser perseguido por amor de mim. E aí Paulo está indo então com um piquete de soldados, diz a palavra de Deus em Atos 9, e ele é impactado pela glória. A nuvem, a Shekinah, se chega até ele e vai dizer: Saul, Saul, ou Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai de joelhos, porque ele fica cego. E ele entende que quem fala com ele é maior do que tudo que ele já viu. Ele entende que quem está chamando ele pelo nome é maior do que tudo que ele já viu. E ele vai dizer: quem és tu, Senhor? Ele vai dizer: eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus está dizendo: tu está perseguindo o meu corpo, tu está perseguindo o meu povo. Eu sou a quem tu está perseguindo. Eu sou a igreja descendo sobre ti. Eu sou a cabeça da igreja, e tu estás me perseguindo. Mas agora eu vou ter contigo. Agora, a partir desse momento, tu vai agora abrir o teu coração para mim. A palavra de Deus vai dizer que ele fica 3 dias jejuando, sem comer e sem beber nada. Eu me lembro do meu primeiro jejum, irmãos. Outro dia eu estava falando para a pastora Suni. Meu primeiro jejum, imagina. Faltava ali acho que 10 minutos para entregar, e o sogro dela me conhece, ele foi lá me visitar. Meu Deus, aquele homem começou a conversar comigo. Eu disse: meu Deus do céu, eu não consigo. Eu não conseguia ficar em pé, eu me escorava assim, ficava conversando com ele, e ele não ia embora. Eu dizia: Senhor, você está aumentando meu jejum, porque eu não consigo mais ficar de pé. Quando aquele homem saiu de lá, acho que já tinha passado 1 hora e pouco a mais do meu jejum, e eu fui comer e não conseguia. A comida não descia, o meu estômago todo doía. E aí a pastora veio para o ensaio do coral, e eu fiquei em casa, e eu não conseguia me alimentar. E eu fui comer, acho que era 4 ou 5 horas da tarde, aquela comida fria, descia como uma pedra no meu estômago, irmão. Eu acho que foi o melhor jejum da minha vida. Foi o melhor jejum. E hoje a gente acha que jejuar, acha que é grande sacrifício. A igreja era cremada viva. Nós achamos que se nós oramos 1 hora por dia, é o bastante. Os moravianos oraram 100 anos por um avivamento, 100 anos ininterruptos. Saía uma equipe e entrava outra e seguia orando 24 horas por dia durante 100 anos por um avivamento. Eles queriam evangelizar numa ilha que só tinha escravos. Disseram para eles: aqui vocês não entram. Nós queremos anunciar o reino, aqui vocês não entram. E se nós nos vendermos como escravos? Eles se vendem como escravos e eles vão para aquela ilha evangelizar. E nós achamos que fazemos grandes coisas. A igreja pagou um preço já, que nós hoje não precisamos pagar. E ainda na igreja moderna tem irmãos lá na Nigéria mesmo sendo mortos, igrejas sendo incendiadas, crianças sendo perseguidas, abusadas e mortas, e ninguém faz nada. A tal da ONU não faz nada, parece que não vem as notícias, e a gente vai compartilhando para chegar nas autoridades, mas eles não fazem nada. Só que é mister que aconteça, porque a palavra de Deus está dizendo que a igreja vai ser perseguida, e ela sempre foi perseguida.
A palavra de Deus está dizendo: vocês vão ser levados diante dos tribunais por causa minha. Mas não se preocupem com o que vocês vão falar, porque o Espírito vai lhes dizer o que vai ser dito na hora. A igreja sempre foi perseguida, o caminho sempre foi estreito, o caminho sempre foi arduoso, mas é porque a igreja entende a justificação. A igreja entende que ela foi reconciliada com o Pai pelo derramar do sangue do Filho. A igreja sabe que a expiação foi dada, a expiação foi feita, o mais perfeito tabernáculo se apresentou, o sumo sacerdote estava lá, o cordeiro da expiação estava lá, tudo em um só, uma só pessoa. Era o Filho. E Êxodo 6,6 vai dizer assim: eu os libertei das cargas do Egito com o braço estendido. Apontava para Jesus, apontava para o Filho. Tudo que nós lemos na antiga aliança prefigura a nova aliança, a reconciliação com o Pai. Ontem o pastor pregava sobre a prisão dos 70 anos, o cativeiro de 70 anos. Quando Nabucodonosor vai lá, ele sitia a cidade, destrói o templo e leva muito. Viram o que ele falou? Saiu 10 mil e voltou 50 mil só na primeira leva. Até no cativeiro Deus multiplica, até no cativeiro Deus abençoa, mas só que Ele nos coloca no cativeiro por conta da nossa rebeldia. O crente que não é rebelde não é crente. A gente sempre se rebela com alguma coisa. Eu estou lendo um livro chamado Batalha Espiritual, de Charles Spurgeon. Ele diz assim, em uma das páginas ali, eu não vou lembrar qual. Ele diz assim: todas as vezes que eu me volto para dentro de mim, eu encontro todo o meu ser em rebelião contra Deus. E é assim. Israel significa aquele que contende contra Deus. E nós não fazemos parte de Israel, mas fazemos parte de uma promessa. Lembra que outro dia eu falava da parábola da ovelha perdida? A salvação vem dos judeus e se apresenta. Tem que se arrepender. As 99 vão dizer: não tenho do que me arrepender. A luz vai chegar para eles, eles vão dizer: não estou em trevas. Tem que se arrepender, não tenho do que me arrepender. É que nem o homem da ponte larga que diz: eu me basto. Eles estão dizendo para Jesus: eu me basto, eu não preciso de ti. Graças a Deus por isso. Que daí o bom pastor vai olhar para o lado e vai dizer: eu vou no gentil. Eu vou porque tem uma ovelha perdida da casa de Israel, eu vou lá. E ele nos encontra. Veja que nós não encontramos ele. Nunca o ser humano conseguiu se aproximar de Deus. É Ele que nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu para sermos apresentados a Ele irrepreensíveis pela pessoa do Filho. Então o bom pastor vai encontrar a ovelha perdida. Ele vai colocar sobre os ombros e ele vai levar para casa. Ele vai dar uma festa, vai chamar os vizinhos, vai se alegrar junto com eles. Ele vai dizer: eu encontrei a ovelha que estava perdida. Graças a Deus por isso. Somos nós, o gentil. Somos nós que o aceitamos, abrimos o coração para Ele, entendemos a justificação, entendemos que o sangue dele foi derramado por nós. Nós abrimos o coração para Ele. Nós olhamos a obra externa do Filho. O Filho se apresentou e tabernaculou entre todos. E Ele anunciou a obra. Ele anunciou em uma obra excelente o reino. Essa é a obra externa. E qual é a obra interna, pastor? É a obra do Espírito Santo. Porque quando Ele vai subir a súbito ao céu, Ele vai dizer: eu vou, porque eu vou preparar o lugar para cada um de vocês, meus filhos. Mas eu vou chegar lá e eu vou rogar ao Pai e vou dizer para Ele: Pai, envia um outro Consolador, envia alguém semelhante a mim. E o povo lá esperando, e Ele dizendo: mas sabe de uma coisa? Eu tabernaculei entre vocês, mas esse que eu vou enviar, que eu vou pedir para o Pai enviar, Ele vai habitar dentro de vocês. Então quando vocês anunciarem o reino, saiba que agora o reino parte de dentro de vocês. E essa é a obra interna, é a obra do Espírito Santo. E é essa obra interna que nós temos dentro de nós, que nós apresentamos. E ela vem ser externada. Lembra que eu falei que nós somos cartas vivas que o mundo inteiro lá fora vai ler? Nós somos o testamento escrito por dentro e por fora. É uma cópia autenticada. O que está aqui dentro é o que tem que externar pelo lado de fora. E somos selados pelo sangue do Cordeiro. E muitos lá fora vão olhar e vão ler. Vão olhar e vão ver o testemunho. E eles vão dizer: eu quero a presença. Eu quero o que está dentro dele.
Eu quero fazer parte desse corpo. Eu quero caminhar pela ponte estreita, porque eu sei que o caminho pode não ser excelente, mas a promessa é excelente. A promessa é que eu vou morar na Nova Jerusalém. A promessa é que eu vou ver o Pai face a face. A promessa é que eu vou caminhar em ruas calçadas revestidas de ouro. A promessa é que eu vou olhar para o lado e vou ver pedras cravejando muros. A promessa é que quando eu passar pelo átrio, eu vou ser recepcionado. E o bom pastor vai estar lá. E uma grande mesa vai ser posta para mim. E eu não quero ir sozinho, eu quero ceiar junto com os irmãos. Eu quero que todos vocês façam parte disso. Nós entendemos a justificação. Nós entendemos o preço que foi pago. Nós sabemos que nós não merecemos nada. Mas como o irmão Leonardo costuma dizer, a graça nos alcançou. Nós não éramos e não somos merecedores de nada. Mas o Jesus Cristo olha para nós. E o amor que nasce no coração de Deus, como a justiça que nasce no coração de Deus. Esse amor começa a conduzir ele para o Gólgota, para o Morro da Caveira. E ele vai caminhando. E ele vê 3 cruzes lá esperando. Uma é dele. Ele sabe que um daqueles postes que vai ser erguido, um madeiro daqueles é dele. E ele vai olhar e vai ver além da cruz. Ele vai olhar e vai dizer, mas eu estou vendo além da cruz. Eu sei que eu vou ser morto, eu já fui torturado e eu estou indo para o caminho da cruz. Eu estou indo para o meu martírio, eu estou indo para a minha morte. Mas eu estou vendo além da cruz, eu estou vendo o irmão lá. Eu estou vendo a irmãzinha lá. Eu estou vendo eles cultuando, eu estou vendo eles perseverando, eu estou vendo a minha igreja se apresentando diante do meu Pai, irrepreensível, imaculada, sem mancha, sem mácula. Eu estou vendo além da cruz, eu vejo além do madeiro, todos vocês. E ele vai. A dor física da sua obra externa, ela vai justificar. E quando o interno começa a trabalhar aqui dentro, irmãos, nós começamos a ser transformados. Por isso que nós entendemos que se o Evangelho não nos transformar, não nos confrontar, não mexer com nós, não é Evangelho. É a ponte larga que o homem construiu. E eu não vim apresentar um caminho largo, uma ponte larga, com pilares que são humanos, almáticos. Não, eu vim apresentar para vocês doutrinas bíblicas. Eu vim apresentar para vocês a salvação que vem por um só. Assim como a perdição, como o pecado, como a morte entra por um, bastou apenas um para vir e trazer a redenção, trazer a reconciliação, trazer a remissão dos pecados da humanidade. A salvação entrou por um apenas. A velha criatura nasce no antigo Adão, nasce no primeiro Adão, mas a nova criatura ela renasce no segundo Adão. Ela renasce na pessoa de Jesus Cristo. E o Espírito Santo, pastor, ele me salva também não. Ele não vem para dar testemunho dele. Ele vem te apresentar aquele que é o caminho da verdade que te leva para a vida eterna, a saber, a pessoa do Filho Jesus Cristo. Ele não vem para dar testemunho de si mesmo, ele vem apontar para Jesus Cristo. Quando ele aponta para a cruz, ele está dizendo: ali foi pago um preço pela tua vida e pela tua alma. Tu estava preso no cativeiro espiritual, tu nasceste acorrentado no diabo, tu nasceste numa cadeia espiritual, tu estava cercado de pecado, de luxúria, de lascívia. Pois bem, agora tu olha para a cruz e vê que ela está vazia, porque ali ele subiu para pagar o preço do teu pecado. Ali ele subiu para te remir, para te comprar, para te resgatar. E ele vem te apresentando um reino excelente. Ele não vem dizer para a igreja caminhar pela terra, porque a terra é para ela, não. Pelo contrário, a promessa de Deus é novo céu e nova terra. Nada disso aqui nos apetece, nada do que está no mundo nos enche, nada do que está no mundo nos basta, apenas nos basta a palavra do Senhor, apenas nos basta a palavra de Deus que nos tira, que nos livra de todo laço, de todo pecado, de toda armadilha do diabo.
Sabe por quê? Porque quando nós abrimos o coração e recebemos a obra interna, recebemos aquele que vai começar a obra interna, o Espírito Santo de Deus, ele começa a nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Todos os dias, irmãos, nós temos a necessidade de que o Espírito Santo nos ensine, de que o Espírito Santo nos guie, de que o Espírito Santo nos livre de todo laço, de toda armadilha, de todo pecado. Quem é espiritual vai saber discernir coisas espirituais, mas quem é carnal vai viver debaixo do jugo carnal. Homens naturais buscam coisas naturais, homens e mulheres espirituais olham para o céu, homens e mulheres espirituais querem as coisas do céu. Não tem como eu dizer que sou do céu e me juntar para falar mal do meu pastor, para chincalhar o meu irmão, para falar mal do meu vizinho. Não interessa se ele está no mundo, não interessa se ele ainda não recebeu a Cristo. É uma alma preciosa para Deus. O preço que foi pago pela minha vida foi pago pela deles também. Pastor, eu posso estar dentro da igreja pregando a mensagem e ser carnal? Claro que pode. Deus pode te dar o maior dom que for. Tu pode falar em línguas espirituais, vai falar em mistério. Pode ter sabedoria para pregar, vai ter unção para ganhar muitas almas, mas pode estar caminhando na ponte que o homem construiu, pode estar com a vaidade maior do que tu. Tem que dobrar o joelho e pedir para Deus: eu não quero vaidade na minha vida, eu não quero nada que me tire do teu caminho, Senhor. Assim como Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, ele diz: eu prefiro trabalhar. Se vocês não reconhecem o meu apostolado, e eu pergunto para vocês, vocês não são fruto do meu apostolado, mas ainda assim eu não quero que nada impeça o crescimento do reino. Eu estive entre vocês, eu e os meus, e ensinamos vocês, e nós tínhamos o direito de ser sustentado por vocês, mas ainda assim nós decidimos trabalhar, para exemplificar para vocês que é possível. Então não alimente os ociosos, não alimente os preguiçosos, coloque-os para trabalhar. Se não trabalhar, que também não coma. Paulo vai dizer: eu estava ensinando vocês, eu tinha direito de viver às custas de vocês, mas se vocês não reconhecem o meu apostolado, eu sei que vocês são frutos dele. Paulo vai dizer: como que vai servir um soldado à sua própria custa? Paulo está dizendo: eu poderia ser sustentado por vocês porque estou em uma obra, mas eu trabalho. Eu vou trabalhar porque se esse é o problema do crescimento do ministério de vocês, vocês não precisam me sustentar, mas eu venho aqui trazer um pasto excelente. Eu venho aqui trazer um alimento para vocês. Eu venho aqui trazer a libertação da escravidão para vocês, porque o preço já foi pago e eu estou anunciando o que não me foi dito por homem nenhum, o que não me foi ensinado por homem nenhum. Pelo contrário, aprendi com o próprio Jesus Cristo por revelação que vem do céu. Esse era o homem que faltava. Esse era o pior dos homens. Ele perseguia e matava a igreja, mas para Deus era um vaso escolhido. E aí Deus manda Ananias ir lá e ungir ele, orar sobre imposição de mãos, para tirar a cegueira dele. E Ananias vai dizer: mas é esse homem que persegue, esse homem que mata a igreja. E Deus vai dizer: vai lá, Ananias, porque para mim ele é um vaso escolhido. Tem muitos que os homens olham e dizem: esse aí não dá para nada, esse aí não serve para nada. E Deus está dizendo: mas para mim ele é um vaso escolhido, porque eu não vejo como o homem vê, porque é Deus olhando, é Deus que está olhando para nós. É Deus que está dizendo: é vaso escolhido, é vaso escolhido, é vaso escolhido. É Deus que está dizendo, porque Ele não vê como nós vemos. É muito fácil nós olhar e julgar o irmão e dizer: isso aí não serve para nada. Aí Deus diz: agora eu vou te mostrar como ele serve. Agora eu vou te mostrar como sou eu que escolho, capacito e revisto e coloco sobre o meu altar para fazer uma obra excelente e resgatar muitas almas para o meu reino. Eu vou te mostrar agora que é algo espiritual e não é carnal. Eu vou te mostrar agora que tu está olhando com olhos carnais, mas eu olho com olhos espirituais. Deus não vê como o homem vê. Deus nos olha e Ele diz: é um vaso escolhido.
Deus, quando Ele vê um coração aberto, isso eu disse para os irmãos, todo coração que é sem Deus está aberto diante de nós, é um campo missionário. Deus vê que nós abrimos o coração para Ele, Ele começa uma transformação, Ele começa uma regeneração, Ele começa a mostrar para nós que é possível. E muitos nos apontam e dizem, não é capaz. E Deus diz, Ele não é capaz da força humana, mas no derramar do meu sangue, mas no que eu vou colocar sobre a vida dele, que é espiritual, eu vou pegar o menor da casa e vou usar como vaso de honra. Eu vou usar como vaso de honra. Quantas promessas já se cumpriram aqui dentro desse lugar. Eu estou aqui há 5 anos e eu vejo promessas se cumprirem nesse lugar. Eu vejo pessoas virem aqui, saírem e ir para uma obra. Eu vejo pessoas saindo daqui pregando fora. Eu já falei para os irmãos, eu vejo coisas que Deus tem me usado de uma maneira, irmãos, que eu vejo coisas que já começam a acontecer. Quando Deus me deu um projeto de pregar em outras igrejas, eu já falei para a pastora, acho que dali 2 semanas, eles já estavam em Cachoeira do Sul pregando. O pastor está pregando aqui em outra igreja, eu fui pregar em outra igreja. E irmãos vieram pregar nesta igreja. Deus falou, em questão de 2 semanas as coisas começaram a acontecer. Então eu digo assim, Deus está abreviando não só os dias, para que os eleitos suportem os dias. Ele está também abreviando as promessas. Ele está fazendo cumprir as promessas em tempo hábil. Por isso que eu creio que tão em breve toca a trombeta. Eu creio que tão em breve a igreja é tomada desse lugar. Deus está falando e está cumprindo. Mas nós temos que abrir o nosso coração. Nós temos que aceitar a promessa de Deus nas nossas vidas, para que ela se cumpra. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus, Pai. Irmãos, se eu falar algo mais, vai ser da minha carne. E eu não quero falar nada que não seja espiritual nessa noite. Então eu creio que o pasto foi excelente. Eu creio que a palavra de Deus veio e confrontou a cada um de nós. Talvez hoje nós venhamos sair daqui coçando a cabeça dizendo, eu preciso melhorar. Eu preciso orar mais, eu preciso jejuar mais, eu preciso aceitar o preço que foi pago lá na cruz. Haja visto que eu te agradeço, Senhor. Obrigado pelo preço pago na cruz do Calvário. E quando nós aceitarmos, quando nós abrimos o coração para Deus e disser, eu aceito o preço que foi pago, Ele vai dizer, se tu aceita o preço que foi pago, então levanta agora e anda. Levanta agora e marche. Levante agora e anuncie a todo o povo, língua e nação. Lembre que diante de ti tem corações sem Deus ainda, que são vastos campos missionários. Então pregue para o seu vizinho, pregue para o irmão da escola, pregue para todas as pessoas no mercado, pregue para as crianças, pregue para todo mundo. Anuncie o reino. Mas não diga que tu tem capacidade de salvar alguém, porque tu não tem. Anuncie que o preço foi pago. Anuncie que todos são bem-vindos. E quando chegarem, e quando ouvir a mensagem, digam para eles, a transformação vai começar de dentro para fora. E vocês que ouvem a mensagem, vão ser o testamento, vão ser a carta viva que o mundo lá fora vai ler. E vão dizer, eu quero essa presença, eu preciso fazer parte desse corpo, eu preciso ser membro desse corpo, porque a cabeça já está na eternidade, então é um passo para nós estarmos lá. A igreja ainda é o corpo de Cristo. E a igreja pode estar perdendo autoridade, como eu falei outro dia, irmãos, mas ela pode retomar. É só abrir o coração. Abra o coração. Ore pelo seu irmão. Dê as mãos e caminhe junto pela ponte que é estreita. Mas lá no final, lá está guardada a nossa coroa da justiça, irmãos. Em nome de Jesus, Pai. E eu creio, Senhor. A igreja pode se colocar em pé em nome de Jesus. Se alguém quer reconciliar com o Senhor, se alguém quer aceitar o Senhor como Salvador para a sua vida, se alguém entendeu o que é a justificação pelo sangue do Cordeiro e quiser vir à frente, pode vir em nome de Jesus, irmãos. Senhor, eu quero me reconciliar, passe na frente. Senhor, eu preciso que o Senhor fale comigo mais e mais, passe na frente. Senhor, eu tenho uma enfermidade e é carnal, passe na frente. Senhor, eu tenho algo espiritual que me atormenta, passe na frente. E eu quero fazer uma provocação para os irmãos. Eu quero que os irmãos, quando orarem a Deus, digam assim, Senhor,
Mostre o meu pecado, Pai, porque eu sei que eu tenho um pecado que me atormenta todos os dias e me tira da Tua presença. É a provocação que eu faço para os irmãos. Senhor, eu entendo a justificação, eu entendo o preço que foi pago, mas tem algo que me tira da Tua presença. Senhor, se eu ainda não consigo identificar o meu pecado, mostra o meu pecado. Mostra aquilo que me atormenta e me tira da Tua presença, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus, Pai. Glória a Deus, Senhor. A igreja toda coloque as mãos, então impõe as mãos para cá em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, eu quero te apresentar, Senhor, a cada um desses irmãos que estão aqui na frente, Pai. E o Senhor sabe, conhece o coração de cada um, quem precisa reconciliar, quem precisa ser curado do corpo, da alma, Senhor Deus, quem precisa, Senhor, de uma cura, Pai. O Senhor é médico dos médicos, o Senhor pode curar. Então comece a mover o Teu Espírito Santo de cura, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés, Senhor Deus, e vai, Senhor, tirando toda a enfermidade da carne, Senhor, e da alma, Pai, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu te peço, Pai, para que o Senhor comece a operar prodígios, sinais, maravilhas sobre esta casa, Senhor. Senhor Deus, se tem alguém para reconciliar contigo, Pai, Senhor, tome ele pela mão, Pai. Tome ele pela mão, Senhor, e se apresente a ele, Espírito Santo. Apresente a alma salvadora que vem pelo Filho. Apresente a salvação e que o preço já foi pago, Pai. Em o nome de Jesus, Pai. Coloque a tua mão sobre eles, Pai. Senhor Deus, tem promessa aqui, Pai. Tem promessa, Senhor, e o Senhor falou que ia abrir as portas das nações, Pai. Então comece a operar o teu milagre, Pai. Eu quero contemplar isso, Senhor. Comece a cumprir, Senhor, em nome de Jesus, toda a promessa sobre esta casa, toda a promessa sobre esses irmãos, Senhor Deus, em o nome de Jesus, Pai. Comece a trabalhar sobre essas vidas, sobre esse ministério, Pai. Faça crescer essa obra. Envie os teus missionários, Pai, que vão, Senhor, anunciar o teu reino, que vão anunciar a salvação e vão dizer, Pai, a todo povo, língua e nação, que o preço já foi pago, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, pelo preço pago no Calvário. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício de substituição, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por ter assumido o meu lugar na cruz. Obrigado, Senhor, por ter me libertado da escravidão do pecado. Obrigado, Senhor, por ter quebrado as correntes, por ter arrancado, derrubado as cadeias, Pai. Senhor Deus, fale ao coração de todo homem, mulher e criança nesse lugar. Que ninguém venha sair daqui, Senhor, como chegou, mas que venha sair daqui, Pai, mergulhados no Teu Espírito, Pai, cheios da Tua presença, Senhor, em o nome de Jesus, Pai. Em o nome de Jesus, Pai. Eu creio, Senhor Espírito Santo, que o Senhor está iniciando neste momento uma obra de salvação, uma obra salvadora, Pai, apresentada por Ti, mas que o preço já foi pago, porque a salvação vem pela pessoa do Filho, a salvação vem pela pessoa de Jesus Cristo, Pai. Apresente, Espírito Santo, esse plano de salvação, Pai, em o nome de Jesus, Pai, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Enche-nos, Senhor, em nome de Jesus, com a Tua presença, Pai. Que nós venhamos a compreender, Senhor, que o preço já foi pago, que a Tua igreja, Pai, retome sobre as Suas mãos a autoridade, o poder que o Senhor nos concedeu, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos use, Senhor, como vaso de honra. Nos use, Pai, a cada dia, para anunciar o Teu reino, para anunciar que o preço já foi pago, para anunciar, Senhor, a Tua obra salvadora, Pai. Aleluia, Deus. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida, Pai. Obrigado, meu Deus, por cada vizinho que circunda essa obra, Pai. Espírito Santo, comece a entrar dentro desses lares, dessa cidade, desse bairro, Pai. Comece a operar lá dentro, vai destronando Satanás. Leve junto um anjo de batalha dentro desses lares e vai destronando o diabo lá dentro. Vai libertando essas almas pelo poder da mensagem, pelo poder da Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Somente pelo Teu sangue, Senhor,
é que nós fomos comprados, Pai. Estávamos, Senhor Deus, no jugo do pecado. Estávamos acorrentados, Pai, no pecado. E o Senhor nos trouxe a salvação, Pai. O Senhor nos apresentou um caminho excelente, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, por advogar a minha causa. Obrigado, Senhor Jesus, por assumir o meu lugar na cruz, Pai. Obrigado pelo preço pago, pelo meu resgate, Pai. Obrigado, Jesus. Aleluia, Deus. Senhor Deus, se tem alguém na live assistindo, Pai, vá de encontro, Senhor, essas almas, Pai. E comece a operar lá também, Pai. Comece a resgatar também, Senhor. Comece a se apresentar a eles, Pai. Em o nome de Jesus. Em o nome do Senhor Jesus, Pai. Mas se necessário, Santo e poderoso és tu, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Oh, glória a Deus, Pai maravilhoso. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu não saio daqui da maneira como eu cheguei. Eu disse para Deus, eu quero sentir algo diferente, Pai. Eu quero ser tomado, Senhor, de uma maneira que nunca foi tomado. E o Pai diz, tem que se entregar mais. O Pai diz, tem que jejuar mais, tem que me buscar mais nas madrugadas. O Senhor se agrada daqueles que o buscam na madrugada. E se eu tenho alguma coisa para confessar para os irmãos, eu tenho orado tão pouco. Mas eu sei que cada um de vocês hoje, quando dobrar o joelho, vão dizer, Senhor, vai lá de encontro ao pastor, Pai. Nem que o Senhor incomode ele, Pai. Mas dê força, dê ânimo, Pai. Revista ele da tua armadura, Senhor. Que ele sinta a tua presença, que nunca ele tenha sentido dessa forma. Enche o Senhor, porque eu vou orar nesses termos por cada um de vocês. Por cada um de vocês. Para que Deus se apresente para vocês de uma maneira que vocês nunca tenham visto antes. E que vocês venham se apresentar irrepreensíveis diante do Pai. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando Deus, quem impedirá? Ninguém. Amém. As palmas, louva o Senhor. O irmão Luiz Fernando quer dar um recado para a igreja, irmãos, em nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, Deus colocou um propósito no meu coração de nós montar um grupo de louvor aqui na igreja. Primeiro, antes Deus colocou um propósito de eu comprar um violão, né? E eu comprei, e eu creio que Deus vai fazer uma grande obra na minha vida e na vida de muitos aqui que vão participar. E eu queria fazer esse convite para os irmãos,